Jalior e Luziana chegaram ao Brasil com um único objetivo: encontrar os pais biológicos. Eles foram adotados em Israel na década de 80, mas descobriram que são vítimas de uma quadrilha especializada no tráfico internacional de bebês. Tem algo, um incômodo no coração de não saber sobre sua mãe, sobre sua família, diz Luziana, que ainda não aprendeu português. O esquema criminoso era chefiado por Arlete Rilu, considerada a maior traficante de crianças da história do Brasil. A quadrilha agia na maioria das vezes no sul do país, preferia crianças de origem europeia, de pele e cabelos claros para facilitar na negociação com casais estrangeiros. Os pais adotivos de Lior teriam se encontrado com Arlete Rilu num hotel em Tel Aviv, capital de Israel, para fazer a negociação. Meses depois, um funcionário da traficante, conhecido como Paulo Sérgio Pereira, foi o responsável por entregá-lo, ainda bebê, à nova família. No início eu nem sabia que era uma adoção ilegal. Eu andei descobrindo aos poucos, entrando em contato com cartórios, com o ofício da nota, onde foi feito o processo de adoção. E aos poucos eu entendi que o processo foi ilegal e que o conteúdo deve ser falso. A certidão de nascimento e os documentos da adoção são todos falsos, o que dificulta ainda mais a procura pelos pais. Eu tive a oportunidade de estar nesse cartório e pedir pelo tabelião responsável que me levantassem os documentos e nós identificamos a falsidade, o número do documento, a folha do livro era inexistente. A quadrilha foi desarticulada na década de 80 pela Polícia Federal. Mas estima-se que o grupo tenha conseguido traficar aproximadamente 3.000 crianças para casais do Oriente Médio, Europa e América do Norte. Aqui no Rio de Janeiro, cerca de 1.000 dessas crianças saíram do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Arlete chegou a ser presa 2 vezes, cumpriu pena e hoje vive em Balneário Camboriú. Com todos os documentos falsos, Luziana tem apenas uma pista: esse par de brincos que usava ainda recém-nascida quando foi entregue aos pais adotivos. Jalior está mais perto e, de acordo com os documentos, sua mãe se chama Isabel Alves dos Santos. Ele nasceu em Curitiba, no dia 1º de setembro de 1985. Agora, através de um banco de dados internacional, ele encontrou uma prima distante. Acima de 10 anos estou procurando a família biológica e 6 meses atrás eu consegui localizar uma prima de 2º grau, que em outras palavras nós temos os mesmos bisavós. Eu estou em bom contato com ela, ela mora na Alemanha, é brasileira e ela passou os contatos do pai dela, eu fiz com ele exame de DNA também, que deu a opção mais próxima, deu tio-avô. E a opção mais longe deu primo dos meus pais biológicos. Identificar quantos bebês brasileiros deixaram o país ilegalmente naquele período é uma tarefa quase impossível. As investigações da época dão conta que o esquema criminoso funcionava à base de propina para as autoridades. O processo era tão cuidadoso que fazia os casais estrangeiros acreditarem na legalidade da adoção. Segundo esta advogada, algo que nos dias de hoje é impossível acontecer. Hoje há todo um cuidado e uma preocupação de habilitar o casal ou individualmente uma pessoa para qualificar essa pessoa e verificar as condições que é uma proposta de adoção. E existe uma fila rigorosamente respeitada. Saber quem são seus pais é um direito fundamental e, por isso, segundo a advogada, os adotados de forma ilegal podem até acionar o governo brasileiro através de indenizações. Essas situações onde se configure uma nova situação jurídica de um direito absolutamente reconhecido, que é ter acesso à sua própria história, sua família de origem, e esses dados não estão disponibilizados por falsificação de uma verdadeira quadrilha, que eu acho que vai ser criada aí, possivelmente,
uma ideia de uma indenização e de um reconhecimento de um dano que precisa ser reparado a essas pessoas. Durante a temporada no Brasil, Liora e Luziana vão seguir mais pistas, fazer novos exames de DNA e, quem sabe, escrever um capítulo final dessa história que já dura mais de 30 anos. Eu realmente não tenho rancor, sabe? É simplesmente abraçar e conversar, sabe? Ter uma boa conversa sobre a vida, contar para ela o que eu passei nos últimos 12 anos, 13 anos e saber o que ela passou. E